Olá! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Empreenda Melhor. O meu nome é Regina Scanferla, eu sou especialista em gestão de empresas e eu ajudo empreendedores a acabarem com a bagunça na sua empresa. E o tema de hoje, qual será que é o tema de hoje? Como acabar com as brigas na empresa. Tem briga na sua empresa? Na minha tinha, mas não era sempre não. Mas assim, pra gente ter uma boa convivência, acho que a gente precisa ficar em paz. Nada de briga, nada de guerra, nada de sacanagem, não é verdade? E aí? Você que é empreendedor na sua empresa, como que é o clima organizacional na sua empresa? É cheio de novidades, cada dia uma briga diferente? Ou cada dia uma superação melhor, maior, não é? E você gostaria de saber como que você pode fazer para acabar com as brigas na sua empresa, mesmo que você seja a pessoa que está embromada aí no meio do confronto? Pois é, pode acontecer com qualquer um, né? Seria ótimo acabar com as brigas, não é verdade? Mas se você quer descobrir como que você faz isso de um jeito bem simples e bem fácil de entender e aplicar, fica aqui comigo até o final, porque hoje eu vou falar para você o que você pode fazer para lidar com esse problema. Mas se você não tiver a fim de ficar comigo, não tem problema não, tá? Eu não vou brigar com você. Nada de briga aqui, é paz. Eu quero paz. Sou paz e amor. Tá certo? Então, olha, tem gente que gosta de receber tudo pronto. E tem gente que gosta de entender e aplicar. Então, vou explicar por que isso acontece e como fazer para trabalhar com as pessoas sem ter dor de cabeça com as brigas, sem ficar tenso. Pois é, esse negócio de tensão não tá com nada, não é verdade? Quando você monta uma empresa ou monta uma equipe, um time, você quer que essas pessoas eles sejam um sucesso e você possa trabalhar em paz, não é verdade? É o que eu falo, já falei umas 3 vezes, que esse negócio de trabalhar com briga, guerra, não tá comigo, não tá com nada, não. Bom, se você nunca enfrentou um probleminha desses na sua empresa, parabéns! Porque os entendimentos são comuns e as brigas podem transformar qualquer clima na empresa. E nem sempre é fácil lidar com as pessoas, né? Cada pessoa, o que é? Cada pessoa é muito especial, tem uma caixinha de surpresas dentro de cada mente. Ela é única. E aí tem seus anseios, os seus medos, a sua cultura, o seu jeitão, né? Enfim. E aí, Thaisa, tudo bem com você, meu bem? Minha companheira fiel aqui. Bom, parece que nem mesmo no isolamento social que a gente está vivendo, esse mal de brigas deixa de acompanhar algumas empresas, não? Porque tem as pessoas que adoram uma briguinha, não perdem a oportunidade de criar um atrito, mesmo que seja online. O que é pior ainda, né? Pior, porque às vezes no online todo mundo vê, né? Às vezes uma briguinha dentro de uma sala fechada, nem todo mundo vê, mas quando é online, aí é complicado. Bom, eu sei que para liderar uma equipe tem que ter jeito, tem que ter conhecimento. E talvez você esteja sentindo dificuldade para liderar a sua equipe de trabalho, né? Especialmente quando as pessoas briguentas estão lá junto com você. Mas será que dá para transformar uma equipe
as pessoas da equipe, fazer com que essas brigas acabem e volte a pairar a paz na sua empresa? Será? Ter uma convivência amigável. Eu vou falar para você uma coisa boa. A resposta é que dá sim. Dá sim, tá? E tem pessoas que já tiram esse problema de letra. E se essas pessoas conseguem, eu acho que você também consegue. E eu vou te ensinar como que você faz isso, tá bom? Como eu já falei, os desentendimentos, eles são muito comuns. Porque onde tem pessoas, acontecem desentendimentos mesmo, né? E eles devem ser tratados com naturalidade, tá? Não importa se é presencial, se é online. Todo mundo passa a maior parte do tempo, né, em contato com as pessoas das mais diferentes personalidades, jeitos, gostos. Mas quais são as consequências de uma briga? Quais são as consequências? Além da gente ficar estressada, né? Quais são as consequências dessas brigas? Então, vamos lá. Mal-estar na equipe e entre as pessoas da equipe e outras equipes, né? Equipe desmotivada. E quando eu falo equipe, às vezes é a pessoa, tá? Mas é que tem empresas que são maiores, tá? Então, a pessoa fica desmotivada, aparecem inimizades, divisão da equipe. E você sabe que pode acontecer mesmo. E quando isso acontece com o empreendedor, aquela pessoa, às vezes, ela fica marcada, né? Porque é óbvio, né? Ainda mais se o empreendedor for mulher. Porque eu falo por mim, tá? As mulheres, a maioria delas, não tô falando que você seja assim, mas a maioria das mulheres fica guardando aquela... Ah, vai chegar aquela hora em que eu vou tomar uma atitude, tipo demitir por justa causa. Pois é, então, para evitar esses tipos de desavenças, eu vou te ensinar daqui a pouco, mas tem mais ainda consequências da briga, tá? Boicote, puxar o tapete, sabotagem. Pois é, você acredita que tem gente que tem isso? Tem gente que fala assim, tem pelo no coração. Pois é, mas infelizmente a gente tem que lidar com essas pessoas também, né? Mudanças de humor, prejudica a concentração e a produtividade. Olha, ontem eu estava um pouco ansiosa, na verdade eu estava muito ansiosa, porque tinha atividade da minha empresa pra gente fazer. E aí, tava lá, tinha o checklist do que estava feito, né? E já estava começando a chegar à noite e a pessoa responsável não tinha colocado o tique lá ainda. Como a gente trabalha só online, não dá para eu saber se está fazendo ou se não está fazendo. E fim de semana, né? A gente não sabe o que acontece. Ai, eu fiquei num estado que eu não conseguia nem me concentrar no que eu tinha que fazer ali. E não conseguia concentrar porque eu falei, se não fizer, eu vou fazer. Mas será que vai fazer? Será que não vai? Olha, mas eu tô aprendendo a lidar com as situações. Tô aprendendo. Dessa vez eu não briguei. Eu sou brava. E olha, piora na qualidade de vida. A semana passada aconteceu a mesma coisa. Só que a semana passada eu lidei de outra forma. Eu coloquei lá no grupo que tava, né, pendente e tal, e a pessoa não respondeu. E aí eu falei, eu vou ter que aprender a fazer isso aí, né? Mas eu falei, não. Conversei com a pessoa tal e deu a entender que, né? Eu falei, vai fazer, a pessoa vai fazer.
Aí eu fui dormir. Será que faz? Será que não faz? Eu acordei. Olha, eu fui dormir tarde e acordei, era umas 4 da manhã. Preocupadésima. Isso é que é empreendedor, né? Aí acordei, fui lá ver, não tinha feito. Falei, bom, tudo bem, vou eu fazer. Assisti 2 aulas de como faz aquilo, aprendi a fazer e fiz. E o nosso checklist estava uma belezinha do nosso desafio. Conseguimos cumprir. E esse fim de semana agora a mesma coisa. Eu falei, meu Deus, só que a semana passada era um monte de coisa. Essa semana eram poucas coisas. Aí eu já comecei, mas eu tratei de outra forma. Nossa equipe tem 3 pessoas. A responsável tava lá que não tinha ticado ainda. Aí, gente, eu coloquei no grupo e falei, seja o que Deus quiser. Conversei com a outra pessoa, falei, eu não tô conseguindo me concentrar de preocupação. Eu tô contando o que aconteceu comigo, mas isso pode acontecer com você ou com outras pessoas, né? Eu sei que ela falou assim pra mim, vai meditar. Aí eu falei, tá bom, né? Cara de pau eu, né? Fui, né? Comecei a pensar e tal. Minha meditação foi meia boca, eu juro pra você, tá? Que não foi aquela meditação de parar, sentar. Era muita coisa pra fazer. Mas, enfim, né? Eu falei, não, vamos ver o que vai rolar. Mas não demorou 5 minutos que eu tinha postado no grupo lá o problema. A pessoa responsável entrou em contato comigo e falou, pode ficar tranquila, Regina. Eu falei, graças a Deus, porque mais uma noite sem dormir não dá, é domingo. Eu fui dormir tarde de qualquer forma, porque tinha muita coisa por fazer. Mas eu fui dormir tranquila, acordei bem, fiz tudo que tinha que fazer hoje. E hoje eu vou dormir mais cedo, graças a Deus, porque eu fui dormir, acho que era 1h30 da manhã ontem. Mas faz parte. É o trabalho. Então, sempre que acontece uma briga na equipe, fica aquele clima desagradável. E a semana passada, eu fiz um esforço para não brigar, porque eu não gosto de briga. Mas tem hora que sobe na minha cabeça, né? Mas, olha aí, a gente vai vivendo e aprendendo. Quando a gente estava numa situação parecida com essa, faz 2 meses... Eu briguei, assim, não é que eu briguei, não é briga, né? Eu falo que é briga porque às vezes o jeito de escrever, né? Eu falei, e a pessoa ficou chateada comigo, mas ainda bem que a pessoa tem mais calma do que eu, né? E me falou que não queria mais ficar brigando, e na minha cabeça não era briga, né? Mas na cabeça da pessoa era. Eu falei, então tá, né? Aí dessa vez eu tô trabalhando diferente, tá? Tô tendo resultados melhores, porque sem briga a gente trabalha mais tranquila, né? E olha que situação, hein? Somos 3 empreendedores. Não é fácil lidar com pessoas, não é fácil. Mas para tudo tem um jeito, por isso que eu até coloquei aqui, porque vivendo e aprendendo. E o líder, o que ele tem que fazer quando tem brigas na empresa? Se ele é líder ou se ele é empreendedor, obviamente, né? O empreendedor é o líder. Qual que é o papel dele? Tem que criar estratégias para acabar com esse mal-estar, fazer as pessoas trabalharem, voltarem a produzir normalmente. E se o empreendedor está envolvido na briga, então talvez esteja na hora de fazer uma pequena avaliação na postura. Porque assim, quando um não quer, 2 não brigam, né? Na verdade, eu não pensava em briga. Mas pro meu sócio parecia que era uma briga, mas não era. Na minha cabeça era só uma chamada de atenção. Mas, isso eu tô falando de 2 meses, agora já, né, tá tudo bem. Mas aí, vou falar para vocês algumas dicas para você acabar com as brigas na equipe, tá bom?
eu vou falar para você 15 dicas. E como eu gosto de falar, eu tô achando que essa live hoje vai ter mais de meia hora, porque já passaram-se 15 minutinhos, né? Então, olha, mas olha a vantagem. Você vai conseguir ter paz e harmonia na sua empresa de volta. Olha que coisa, né? Então, primeira coisa que o empreendedor tem que fazer é ter atenção na contratação de pessoas. Eu já fiz lives aqui sobre contratação de pessoas, tá? Eu já fiz lives e assim, é ter atenção na hora de contratar. Quais são os valores da sua empresa? Qual que é a missão da sua empresa? Como que você vai conversar com a pessoa? Fazer uma boa contratação. Eu não vou falar pra você como que você faz contratação, porque já tem live minha aí. Não é muito... não é agora da semana passada, mas é desses dias pra trás. Então é só entrar no meu canal do YouTube que você vai ver. Primeira coisa, então, é ter atenção na contratação das pessoas. Se a sua empresa já está com a equipe, com as pessoas contratadas e você não quer fazer uma troca de pessoas nesse momento, então você vai ter que atuar de outra forma. Mas se você está pensando em fazer uma contratação daqui a 6 meses, já começa, né, a pegar currículo, a fazer entrevista, a conversar com as pessoas, né? Tem que ter uma lista de pessoas aí, tipo um banco de candidatos. Quando tem concurso público, as empresas fazem, né, concurso público para banco de candidatos. Por quê? Porque a hora que abrir uma vaga, já tem alguém para ser chamado. É assim, né? Então, você na sua empresa também pode fazer isso, né? Deixa assim, é lógico que não vai fazer que nem a empresa pública que faz lá o concurso válido por 2, 3 anos. E aí você deixa a pessoa lá no banho-maria esperando 2, 3 anos. Não vai fazer isso, tá? Mas vai chamando, vai vendo, vai conversando com as pessoas, veja se estão alinhadas, né? Mas enfim, então atenção na hora de contratar as pessoas, tá bom? Segunda dica que eu vou dar pra você é conhecer o perfil dos integrantes da sua equipe para ter a melhor solução. Como que é o fulano, como que é o ciclano, como que é a fulana, como que é a ciclana. Conhecer a personalidade. E você se conhecer também, tá? Se conhecer. Respirar fundo para não brigar. Pois é. Então, conheça o perfil dos integrantes da sua empresa para ter a melhor solução, porque conhecendo cada um, você sabe como lidar com cada um. Eu, por exemplo, já sei que com determinada pessoa, eu não posso falar do jeito que eu falaria com meus irmãos, por exemplo, que eles já sabem que já é o meu jeito e que não é briga. Mas nem todo mundo é assim. E tá tudo bem com isso também. Ninguém é obrigado a saber o que se passa na mente das pessoas, não é verdade? Então, olha, aprenda a ouvir para depois falar. Tá certo? Como que você faz quando você tem um cliente nervoso na sua empresa? Você sai brigando com ele também? Acho que não, né? Escute tudo que a pessoa tem para falar e depois você fala. Tá certo? Às vezes tem que respirar fundo. Tem gente que gosta de falar. E falar. E tem gente que não fala muito, mas fala um pouquinho. Então, e ouvir, quando eu falo ouvir, não é ouvir o que você acha que você tá entendendo, é prestar atenção no que aquela pessoa tá falando, tá? Às vezes a pessoa tá falando e os seus sabotadores já estão lá encafifados com o que ela quer dizer com isso? O que ela quer dizer com isso? Será que isso é tal coisa, tal coisa, tal coisa? E vai viajando e ela fala uma coisa, você já pensa numa atividade por fazer, já pensa que tem coisa para comprar no supermercado. Não. Ouça a pessoa, tá certo?
É a melhor solução. Tô te dando essa dica. E tem uma conversa franca. Tem uma conversa franca. Por exemplo, o que eu fiz? Ontem, quando eu mandei a mensagem, a minha vontade era de esganar, porque se perder a concentração por causa de atividades que não estão com o tique lá vencendo o prazo, porque segunda-feira vai ter avaliação externa da nossa atividade, porque é um desafio, né? E se é um desafio que não é só nosso, da nossa equipe, né? Da nossa estrutura de 3 pessoas, então tem gente de fora que está organizando esse desafio e a gente tem que cumprir. E aí, a semana passada, eu praticamente de domingo para segunda foi uma noite perdida, né? Porque eu dormi acho que umas 4 horas só de sono. E acordei assim, mas tudo bem. Aí, para que isso não acontecesse novamente, o que eu fiz? Coloquei no grupo uma história. Falei, olha, a semana passada já fiquei... E aí eu coloquei lá o que aconteceu. E agora eu já estou muito ansiosa, porque já está no domingo à noite e o tique não foi dado ainda lá, né? Eu tenho os tique nervosos, a pessoa tinha que estar lá ticando. Porque eu fico ansiosa, gente. O que eu posso fazer, né? Só respirar? Pode até ser que vale a pena. Mas a semana passada eu respirei, fui deitar e acordei às 4 e não estava feito. Eu falei, eu não quero aprender tudo agora às 4 da manhã de novo, né? Eu estava cansada, eu queria dormir. Aí eu pude dormir mais tranquila. Mas enfim. Então, tem uma conversa franca. Expliquei que às vezes o jeito de escrever, o jeito de falar, dá a impressão que eu tô brigando, mas na verdade não é bem assim. O que eu tô querendo é o melhor para nossa equipe, tá? E foi isso que eu escrevi lá, tive uma conversa assim, eu escrevi, fui franca na minha escrita, né? E a pessoa entendeu e me escreveu lá, pode ficar tranquila porque eu vou fazer. E fez ontem à noite mesmo, ele fez assim meia hora, eu ia demorar mais porque ia ter que aprender a fazer. Mas, enfim, graças a Deus tudo resolvido. Nunca, quinta dica, nunca revide. Se alguém é rude e age com violência, converse, tá bom? E esclareça toda a situação, tá bom? Uma vez eu falei já numa live. Se alguém me chama de velha, hoje eu brinco, falo, depende. Se você tá me comparando com uma criancinha recém-nascida, com certeza eu sou velha. Mas se você estiver me comparando com a pessoa centenária, eu ainda tô na flor da idade. Tá certo? Então a gente tem que ter um jogo de cintura, tem que ser flexível, tá bom? Eu falei 5, né? Pois é, eu marquei errado aqui. Olha, vou parar de falar os passos, tá? Porque agora, daqui a pouco eu vou esquecer o número. Mas vamos lá, agora é o 6º, então. Saiba dar autonomia para as pessoas da sua empresa, né? Só que é assim. Nada de ficar ali cobrando. Por isso que eu não fiquei cobrando o dia inteiro ontem. Eu pus uma mensagem e a pessoa, graças a Deus, me atendeu. Mas isso pode acontecer em qualquer empresa. Eu tô falando porque é um negócio muito recente. Eu fiquei traumatizada da semana passada. E olha, tem pessoas que não lidam bem com pressão. Algumas pessoas detestam pressão. E às vezes a pressão, a gente escreve alguma coisa assim que dá a entender que nós estamos pressionando. Eu poderia estar pressionando, mas na verdade a pressão não é minha. A pressão é do nosso prazo, porque vai ter gente olhando na segunda-feira. Então tem que estar pronto. E então as pessoas têm que entender essa situação também. Bom, 7º passo. Aliás, tem algumas pessoas que detestam pressão. E algumas não lidam bem, mas elas lidam, tá? Mas, ó, 7º passo agora.
A sua autoestima e a sua confiança, elas têm que ser mantidas. Nada de ficar se achando lixo. Nada de se ficar se achando, ai, eu não presto pra nada. Nada disso. E nada de ficar se achando, eu falei, eu sabia, falei, briguei, tô certa e ele tá errado ou ela tá errada. Tome cuidado com isso. Mantenha a autoestima e a confiança. Então, mantenha essa autoestima aí, tá bom? Nada de ficar falando. Esse é o melhor funcionário, aquele é o pior. Nada disso. Porque as pessoas, às vezes, elas trabalham do jeito que elas sabem. Se elas têm orientação, se elas sabem o que é necessário ser feito, elas vão fazer. Tá certo? Então, tem mais uma coisa. Seja educado a paciente. A pessoa, a opinião, tá bom? Sempre procure fazer isso. Não é fácil. Às vezes você tem que respirar fundo umas 50 vezes. Mas você consegue. Você consegue na sua empresa? Você tem problemas de brigas na sua empresa? Me responde aí nos comentários. Eu quero saber. Olha, e se você é o desculpa. Se você é um empreendedor, nunca exclua o briguento. Mesmo que ele resista por um tempo. Nunca exclua. É briguento? Continue passando atividade, continue trabalhando, veja como que você vai falar com ele. E também, eu já falei para você que primeira pessoa o empreendedor precisa se conhecer. Saber lidar com as pessoas, tá? Se a pessoa se todo mundo tá brigando com você, é aquilo que eu falei essa semana numa das lives que eu assisti aí da médica. Quando todo mundo tá errado, é melhor a gente olhar no espelho e ver quem é realmente que tá errado, né? Então, cuidado. Não entre na briga. Não faça aquela brincadeira de quebra de braço para ver quem pode mais, tá bom? Explique quais são os objetivos da empresa, quais são as suas intenções e mostre a importância de vocês estarem unidos no trabalho, um ajudando o outro, tá certo? Isso daí é a melhor solução para você não ter problemas de brigas, tá? Bom, 11ª dica. Dê um tempo depois da briga para a pessoa digerir. Porque não é fácil, né? Se briga, ainda mais quando é com o empreendedor, tem que dar um tempo mesmo para a pessoa digerir essa situação. 12º passo. Ó, eu falei que eu vou dar 15 passos, tô dando 12º já. Sempre avalie os seus comportamentos para saber quando você exagera ou quando você perde o controle da situação. Tá certo? Então, é muito bom você fazer essa avaliação. Ver as intenções da pessoa também, né? Eu, às vezes, sou meio lerdinha. Eu não consigo perceber qual é a intenção da pessoa. Às vezes, alguém tem que chegar e conversar comigo. Olha, aquela pessoa, você toma cuidado, tá brigando muito com você porque ela pensa de um jeito, você pensa de outro. E, às vezes, a pessoa mesmo te ajuda. E, às vezes, a pessoa te alerta também. Tem algumas pessoas que são mais espertas e falam... Cuidado com essa pessoa, ela tem pelinho no coração, tá? Então, cuidado. Às vezes tem que me avisar. Porque eu, às vezes, demoro para captar que a pessoa tem pelo no coração. Pois é. 13ª dica.
que deveria ser a primeira, meditar. Meditar é a melhor solução. Quando a pessoa medita, a produtividade dela, o foco melhoram. Então, dá uma parada, medita. Mas meditar não é dormir, tá? Meditar, você tem que colocar o seu cérebro para ficar focado, atento. Tem algumas meditações que você pode fazer dormindo, mas não é recomendável fazer todas as meditações dormindo, tá bom? E 14º passo. Eu falei 15? Eu falei 15, acho que eu contei errado, algum tava duplicado aqui. Demitir por justa causa, artigo 482 da CLT. Então, a demissão por justa causa, eu já falei aqui no meu canal, não é simplesmente você demitir porque brigou, tá? Para você não ter problemas na sua empresa com processos trabalhistas, dá uma lida no artigo 482 da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. E se você tem na sua empresa o pessoal que está em período de estágio ainda, está aprendendo, né, experiência. Então, nesses casos, você nem contratou ainda. É mais fácil você não contratar. Se tem muita briga já naquele período, né? Que você a pessoa tá em experiência. Tá certo? Então, e assim, meditar é muito importante mesmo. Se conhecer, é uma coisa que eu falei que eu não tinha numerado. Ai, gente, agora eu lembrei. Eu falei que eu ia falar 15, por que eu não falei? Então, a primeira coisa é se conhecer. Então, quando eu falei o primeiro item lá, que é a atenção na contratação, esse já era o segundo. Ai, gente do céu, que cabecinha! Então, olha, para você demitir por justa causa, não é simplesmente você chegar e não ter causa nenhuma e querer demitir por justa causa. Então, fica atenta para você poder dar uma justa causa. Tem algumas coisas que você, empreendedor, precisa fazer. E eu não tô falando... Olha, você percebeu que a última dica de todas é essa. Por que essa é a última dica? Porque você tem várias coisas que você pode fazer antes de demitir por justa causa, né? Então, fique atento, fique atenta. Tá certo? Você dá uma advertência verbal, depois você dá uma advertência por escrito, depois você dá uma suspensão por 1 dia, suspensão por 3 dias, e aí você pode demitir. Só que é assim, não é chegou atrasado, tá advertido. Chegou atrasado, tá advertido porque chegou atrasado. Chegou atrasado de novo, suspensão de 1 dia porque chegou atrasado. Não é assim, você fica atenta, fique atento. Por quê? Porque se você faz sempre pelo mesmo motivo, a hora que a pessoa vai entrar na justiça contra você e você vai cair do cavalo. Por quê? Porque você tem que fazer sua lição de casa. Vai lá, leia o artigo 482 da CLT, ele não é muito comprido. Você vai tomar um tempinho aí que vai valer muito a pena. Converse com o seu contador, converse com o advogado, eles são excelentes pessoas para te orientar, tá bom? E vai seguindo a lei. Por quê? Porque, olha, as leis trabalhistas no Brasil, elas protegem demais o empregado. Então, tomar cuidado, tá certo? Tomar muito cuidado para você não sofrer algum processo trabalhista. E isso daí é a última coisa que você vai fazer, tá? É a 15ª. Se tiver coisa para entrar no meio desse pacote, eu vou avisar que vai ser
a 15ª, porque daí aqui eu tô falando que a 15ª vai passar para a 16ª. A última coisa é a demissão, tá? Não comece já querendo demitir ninguém, porque você pode sofrer o processo trabalhista e isso custa caro para sua empresa. Eu não sei se vale a pena, tá certo? Então é isso. Você gostou desse vídeo? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, tá bom? Faz isso. Quero agradecer a sua presença. Hoje a Thaisa ficou comigo de ponta a ponta da live, belezinha? Belezinha, ó, pra você ganhar um coração duplo hoje então, tá? A gente se fala na segunda-feira que vem, tá bom? Se Deus quiser, né? Um beijo, boa semana, fica com Deus. Tchau.